nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade. Proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. Quem é bom observador aí? Quem notou que temos uma imagem nova aqui na tela do computador? A anterior era uma imagem que está na Praça de São Pedro, colocada lá pelo Papa São João Paulo II. Essa eu tentei descobrir de onde é, onde fica, se é um afresco, uma pintura, e não encontrei. Se alguém souber, eu agradeceria se colocasse aí nos comentários para a gente ajudar a identificar que imagem é essa. Também, se quiserem, podem aí colocar sua opinião, se preferem que volte a imagem anterior, se fica essa, ou se a gente vai mudando ao longo das aulas, fazer aí uma coleção de imagens novas a cada tempo, para ter uma variedade. Isso aí, vocês colocando nos comentários, a gente pode fazer de um jeito ou de outro. E agora, depois dessa introdução bem informal, vamos à nossa aula. Nós estamos no século I e ainda estamos lá. Estamos andando sem pressa para podermos conhecer bem a nossa igreja. E, na aula de hoje, vamos conhecer as características das primeiras comunidades cristãs, as comunidades do primeiro século. Uma boa forma para a gente fazer isso é consultando os textos dos Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos agora fazer uma série de leituras sobre algumas passagens dos Atos dos Apóstolos e vamos ver o que podemos conhecer sobre as primeiras comunidades cristãs a partir deles. Atos 2, versículos 42 a 47. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui, nesse texto, alguns aspectos já do comportamento das primeiras comunidades cristãs. A perseverança em ouvir a doutrina dos apóstolos, os primeiros ensinamentos da igreja, ouvir e viver essa doutrina. A perseverança nas reuniões, na fração do pão, que já são as primeiras formas da Santa Missa. A perseverança nas orações. E diz também do temor que se apoderava de todos os cristãos, de toda a comunidade. O temor que era aquele desejo de não se afastar do Deus que eles tinham conhecido através dos ensinamentos dos apóstolos. Outra característica, que tinham tudo em comum, viviam numa união onde todas as coisas eram comuns. Aí já tem uma realidade que não tem como a gente reproduzir exatamente do mesmo modo atualmente, né? Se a perseverança, a missa, a perseverança na doutrina são coisas que nós podemos e devemos reproduzir ainda hoje, essa forma de viver com os bens todos em comum, dado o tamanho das comunidades cristãs hoje em dia, já não seria algo que nós pudéssemos reproduzir. Mas a união de coração, expressa no versículo 46, aí sim, é algo que nós somos chamados a ter. Finalmente, o testemunho dos apóstolos, o testemunho também dos fiéis, de todos que
viviam na comunidade, fazia com que novas pessoas se aproximassem e desejassem viver aquilo também. Então, é uma característica importante das primeiras comunidades cristãs. Elas, pelo seu próprio testemunho de caridade, de fidelidade a Deus, o testemunho de uma vida de descoberta dessa novidade de Jesus Cristo, atraía a outras pessoas também, e assim a comunidade crescia. Atos 4, de 1 a 4. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nesse pequeno trecho, nós temos novamente a capacidade das primeiras comunidades converterem novos fiéis através do seu testemunho, que é uma característica que não pode nunca deixar de estar presente numa verdadeira comunidade cristã. E ainda também a realidade da perseguição, que começa com a própria perseguição dos judeus aos cristãos. Esse tema da perseguição a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Atos 4, 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais uma vez, essa realidade que é muito própria das primeiras comunidades, de ter tudo em comum. Eram comunidades menores, era um outro tempo também, um outro tempo histórico, que permitia essa maior liberdade na distribuição dos bens e esse maior desapego. Mas a palavra desapego não pode desaparecer da vivência cristã, mesmo nos dias de hoje. Então, também a preocupação com os necessitados, ela deve passar pelo nosso desapego dos bens materiais, para que nós possamos dar do que temos para aquele que não tem. A forma como se realiza isso é diferente hoje do que era no início do cristianismo. Mas a gente tem que levar em conta que o que tem por trás, que é a caridade com o necessitado, ela não desaparece. Outra questão aqui que nós vemos, o modo como os cristãos se tratam, que nós devemos levar em conta que para um cristão a sua comunidade, a comunidade onde ele convive, a comunidade que é o centro principal da sua convivência, não somente a convivência de fé, mas a convivência de ser um só coração e uma só alma, e ele deve encontrar isso na sua comunidade cristã. Atos 6, de 1 a 6. Naqueles dias, como crescesse o número de discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Essa passagem já mostra para a gente algumas outras realidades diferentes dentro da comunidade cristã. A começar, a presença desses gregos que o texto de Atos dos Apóstolos fala, não são gregos propriamente, mas são judeus que viviam na região colonizada pelos gregos e por isso falavam o idioma grego, mas que estavam retornando a Jerusalém, vivendo em Jerusalém naquele momento e tinham se convertido ao cristianismo. Essas pessoas, esses grupos, perceberam que os hebreus que já viviam em Jerusalém há mais tempo tinham algumas preferências na organização da comunidade, notadamente o atendimento às suas viúvas. Então houve essa reclamação. Daí a gente retoma mais uma vez essa ideia de que todos eram atendidos nas suas necessidades. Aí com esse problema de organização, mas a comunidade via essa necessidade de atender a todas as pessoas necessitadas. E o resultado disso é a constituição de uma hierarquia dentro da igreja, o início da constituição dessa hierarquia dentro da igreja, com a escolha dos diáconos. Essas pessoas que são escolhidas para o serviço da comunidade são diáconos, porque o serviço que os apóstolos se sentiam chamados a fazer era o serviço espiritual, o serviço da oração, o serviço da pregação. Então, a igreja percebe as suas responsabilidades espirituais por conta dos apóstolos e de seus sucessores, mas também as suas obrigações materiais com a sua comunidade, e daí constitui os diáconos para se ocuparem disso. Nós vimos com essas passagens as características da comunidade cristã de Jerusalém, mas não demorou até que outras comunidades surgissem também em outras cidades, em outras regiões, com características muito semelhantes às da comunidade de Jerusalém. São 3 os motivos que levam à formação dessas comunidades cristãs fora de Jerusalém. O primeiro, a perseguição dos judeus aos cristãos. É claro que alguns dos cristãos em Jerusalém vão preferir deixar a cidade e vão formar comunidades, primeiramente na região da Palestina e depois também em outras cidades para onde se dirigiram. O segundo motivo, a gente falou quando fez aquela leitura dos Atos dos Apóstolos, sobre os judeus gregos, os judeus de origem grega, que vinham vivendo em regiões de cultura grega há muito tempo, há muitas gerações. Os judeus eles viviam muito dispersos naquele tempo e iam a Jerusalém fazer as suas peregrinações. Então, judeus de muitas partes do mundo vinham a Jerusalém, alguns deles conheciam ali o cristianismo e depois voltavam levando a boa nova para os seus locais de origem. E nós temos como terceira causa o próprio espírito missionário cristão, uma característica própria da nossa fé, o anunciar, o anunciar ao outro, o proselitismo. E, portanto, nós temos aí a figura de São Paulo como o principal exemplo. Dessa forma também o cristianismo se espalhou por muitos outros lugares. Vamos conhecer algumas dessas cidades onde antigas comunidades cristãs foram fundadas. Uma delas é Damasco. Quando São Paulo pede a carta ao chefe dos fariseus para ir perseguir cristãos, ele está se dirigindo para onde? Para Damasco. Então, nessa cidade, já existia uma antiga comunidade cristã nos primeiros tempos do cristianismo, antes mesmo da conversão de São Paulo. Nós temos também a importante comunidade de Antioquia, uma comunidade que vai se caracterizar pelo forte espírito missionário. Consta que São Pedro foi o seu primeiro bispo, mas certamente ele não foi o fundador da comunidade. Ela é mais antiga do que essa saída de São Pedro, essa passagem de São Pedro por lá. Temos a comunidade de Roma também. A comunidade de Roma, embora seja muito marcada pela passagem de São Pedro e de São Paulo pela cidade, essa comunidade também é mais antiga do que a presença dos 2 apóstolos. Judeus que peregrinavam a Jerusalém em Pentecostes provavelmente foram os primeiros formadores dessa comunidade.
A cidade de Alexandria, também uma cidade muito importante no mundo antigo, tem uma comunidade cristã muito antiga. Uma antiga tradição diz que São Marcos teria sido o seu fundador e teria sido ele martirizado nessa mesma cidade também. Devemos a Alexandria alguns nomes muito importantes da igreja, como Orígenes e Santo Atanásio. Temos a comunidade de Éfeso, conhecida pelas cartas de São Paulo. Essa sim foi fundada por ele. E é uma comunidade que enfrentou grande resistência por parte de comerciantes e artesãos que lucravam muito com o paganismo. Então, essa comunidade passou por algumas dificuldades, não só pela perseguição de judeus, mas, aí, no caso, a perseguição dos gregos que moravam naquela região. Temos aí a figura de Áquila e Priscila, que são citados nas Escrituras, que ficaram à frente da comunidade após a partida de São Paulo. Outra comunidade que é mencionada nas cartas de São Paulo é a comunidade de Corinto. Com forte influência do comércio marítimo, a cidade era marcada por maus costumes. A comunidade cristã, portanto, ela foi constituída primeiramente por escravos e pessoas das classes menos instruídas, porque os seus ricos comerciantes, eles eram muito voltados para alguns costumes que eram incompatíveis com o cristianismo. E com isso nós encerramos mais uma aula. Não se esqueça que toda terça e toda quinta estaremos publicando aulas novas. A história da nossa igreja é muito bonita, ela merece ser conhecida e conhecida sem distorções. Se você está gostando, se acha que está valendo a pena, não deixa de dar o seu joinha e compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também. Nós nos vemos na próxima aula. Fique com Deus.